Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu quero falar com vocês sobre chamado. E apesar de ter abordado esse assunto e esse tema em outros vídeos, eu acredito que eu nunca tirei um vídeo para falar exatamente sobre isso e é o que eu senti no meu coração de fazer hoje. E apesar de cada um de nós termos um chamado que ele é único e individual e que ele é o nosso formato, onde a gente se encaixa naquele quebra-cabeça, existe um chamado para todo filho de Deus, que é onde esse chamado específico ele se encaixa. É nessa plataforma que essas coisas que Deus sonhou para nós podem acontecer. E eu acredito que esse é um chamado existente para todo e qualquer filho de Deus. E para mim existe uma frase que resume muito isso, que é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. É basicamente o lema desse canal. E é sobre isso que eu quero dizer, você foi chamado para conhecer a Deus e você foi chamado para fazer Ele conhecido, não importa como, onde, quando. É para isso que você vive. E para começar, eu quero falar sobre um episódio muito marcante que a gente vê em Êxodo 20, no versículo 18, onde Deus desce para falar com o povo de Israel, mas quando o povo vê o trovão, a fumaça, e eles dizem: Moisés, vai você falar com Deus e passa a mensagem para nós, porque eles não têm coragem de entrar na glória. Anteriormente, no capítulo 19 de Êxodo, a gente vê Deus conversando com Moisés, expressando o desejo dele, que ele gostaria de ir para falar com todos os filhos de Israel ali. Mas na hora que a galera vê a presença de Deus, eles não têm coragem. E sabe, essa é uma atitude muito antiga que a gente vê aqui, né, desde Moisés. Mas muitas vezes essa é a atitude no nosso coração. O medo que a gente tem de pagar o preço da intimidade, de entrar na glória de Deus, a gente se esconde por trás dos nossos líderes, os nossos Moiséses, e diz: ei, vai você falar com Deus e passa pra mim o que ele tem que falar. E eu não quero que você me entenda errado, eu vivo ouvindo pregação, eu vivo assistindo vídeo no YouTube, só que essas coisas, elas são pra complementar o meu relacionamento, elas são pra me ajudar a crescer, mas me ajudar a crescer especialmente naquele relacionamento que Deus quer ter comigo. Porque isso de maneira nenhuma substitui aquele relacionamento que Deus quer ter com você e só com você. Porque eu não sei se você já parou pra pensar, mas existe só um de você, nessa terra toda com todas essas pessoas, só um de você, e Deus quer ter 100% desse um de você. E apesar da gente precisar dessas pessoas para aprender com elas, para poder crescer, para ser inspiradas, o Senhor te chamou para conhecê-lo numa base íntima, de um a um, para você entrar naquele lugar secreto, fechar a porta do seu quarto e mergulhar em quem Ele é. Porque é nesse lugar que você encontra quem Ele é, que você descobre quem você é. Porque nós não somos, Ele é. Eu gosto daquela frase que diz que todo homem nasce com um vazio do tamanho de Deus, e é só nesse lugar, nesse relacionamento, que a gente se encontra verdadeiramente. Sabe, intimidade, ela é assustadora desse lado do trovão. Especialmente ali a gente falando do Velho Testamento, que se o cara entrasse na glória de Deus, o cara vivendo em pecado, o cara fulminava, morria. Porque esse é o preço da intimidade. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Sem fé é impossível caminhar com Ele, e a gente precisa estar com a vida em ordem para que a gente possa entrar naquele secreto, experimentar o que a gente deve experimentar de verdade. Agora, a presença de Deus, ela é reveladora demais. Quando a gente entra nesse lugar, a gente consegue ver com clareza o nosso propósito e a nossa identidade. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos, os sonhos dele são melhores do que os nossos, e quando a gente entra debaixo das asas dele, a gente consegue enxergar algo muito melhor do que a gente podia sonhar. Eu gosto muito de Jeremias 29, que o Senhor está dizendo: eu sei os planos que eu tenho a seu respeito. São bons planos, planos para te ver prosperar e para você ter um futuro brilhante. E a verdade é que Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Então quando a gente confia nesse sonho que Ele tem, a gente está para experimentar o lugar mais satisfatório que a gente pode experimentar na vida, que é o centro da vontade de Deus. Que dado isso, eu quero que você entenda que você é chamado para conhecer a Deus. E agora eu quero falar sobre o segundo aspecto desse chamado, que é fazer Ele conhecido. Não me leve a mal pelo que eu vou falar agora, eu espero que você entenda o que eu estou falando. Mas eu acredito que de certa maneira todo mundo é chamado para o ministério. Por que eu digo isso? Bom, porque ministério é ministrar o Senhor, de onde Ele quer que você ministre. Não estou dizendo que todo mundo foi chamado para trabalhar na igreja. Estou falando que todo mundo foi chamado para ser igreja. Que não importa onde, quando e como, você foi chamado para propagar a mensagem do Evangelho. Olha para a palavra de Deus e vê essa linha do tempo que a gente tem, as pessoas que Deus interagiu, as pessoas que o Senhor usou. A gente tem pescador, jardineiro, líder político, rei, general de guerra, carpinteiro, a gente tem de tudo. Porque a vontade de Deus, ela não é limitada a quatro paredes. O Senhor quer ganhar o mundo e Ele deixou isso mais do que bem expresso. 2 Timóteo 4:2 diz: prega a tempo e fora de tempo. Que eu vivo repetindo isso aqui, mas eu vou repetir de novo a frase de Francisco de Assis que eu amo. Que o cristão prega todos os momentos, e quando necessário ele usa palavras, porque a gente prega com o nosso estilo de vida. E assim você pode fazer Deus conhecido em todos os lugares. Não importa se é escola, trabalho, igreja, busão. Não importa onde você está, essa é a maneira que a gente vai espalhar e fazer Deus conhecido nessa terra. Eu espero que
que você entenda o que eu estou dizendo aqui, que você foi chamado para conhecê-lo e para fazer ele conhecido. Então eu quero te deixar com alguns lembretes nessa semana. Primeiro, Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você, ele deixou isso claro desde o começo da humanidade. A Bíblia diz que Deus falou todas as coisas da existência, a gente sabe que ele disse haja luz e houve luz. Mas quando a Bíblia fala de Deus criando o homem, fala que Deus formou ele do pó da terra. E os verbos que são usados aqui no original, eles são diferentes. Quando está falando sobre a criação do homem, ele fala de manufatura, quer dizer, o verbo sugere Deus vindo até a terra, colocando o joelho no barro, colocando a mão na terra, formando o homem e deixando aquele sopro de vida entrar. E depois que criou a mulher, ele não respeitou nem a lua de mel dos dois, estava aqui todo dia para ter um relacionamento diário e constante com a humanidade. E é isso que ele quer ter com você. Deus é um Deus pessoal. E a segunda coisa que eu quero que você entenda, Deus quer te usar. Sabe, não existe eu sou pequeno demais para ser usado, eu sou fraco demais para fazer qualquer coisa, eu sou esquisito demais para fazer qualquer coisa para Deus. Se você é fraco, pequeno, esquisito, você é um ótimo voluntário para o reino, meu amigo, porque é exatamente essas coisas que Deus usa para confundir as coisas que são consideradas grandes nesse mundo. Porque não é na nossa força, é nele. Você foi chamado para conhecer ele, fazer ele conhecido, e é nesse lugar de intimidade com Deus que você descobre o seu propósito. E é basicamente isso que eu quero dizer para você hoje nesse vídeo sobre chamado. Entenda que Deus quer te usar, que não existe ninguém que escapa dos olhos dele como um inútil. Deus tem um sonho e um propósito para sua vida e não desista de buscar isso no secreto. Não desista de entender isso na presença dele. Beleza? Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo.